Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o islamismo, mais especificamente agora sobre algumas subdivisões que o Islã tem. Por exemplo, vou falar mais hoje sobre o xiismo e uma seita específica do xiismo, que é o ismaelismo, e dar o exemplo da Ordem dos Assassinos na época das Cruzadas. Bom, os sunitas, eles são os islâmicos que, entre aspas, seguem mais a letra do Alcorão. E os xiitas são os que seguem mais o espírito, por assim dizer, do Alcorão. Mas existe uma infinidade de seitas xiitas. O xiismo se divide basicamente no xiismo propriamente dito e o ismaelismo. E mesmo dentro do ismaelismo, o qual pertence o Hassan Sabah, fundador da Ordem dos Assassinos, há divisões e ele pertencia ao ramo fatímida. Hassan Sabah viveu numa fortaleza até o fim da vida chamada Ninho da Águia, ou Alamut, que fica no norte do Irã, no Mar Cáspio. Essa fortaleza foi a sede da Ordem dos Assassinos de 1126 até ser conquistada pelos mongóis em 1256. Os mongóis destruíram tudo, incluindo a biblioteca da fortaleza. Mais tarde se descobriu textos falando sobre o Hassan Sabah na Índia, porque tem o ramo fatímida que chegou até a Índia. Conforme já foi falado no vídeo anterior, os xiitas são os islâmicos que são partidários de Ali. Ali ibn Abi Talib foi genro e primo de Maomé e quarto califa islâmico, e casado com Fátima, filha de Maomé, sendo que Ali foi proclamado califa no mesmo dia que o califa otomão foi assassinado em 656. Então teve a primeira fitna, de 656 a 661, ou também chamada Primeira Guerra Civil Islâmica, entre Ali e o califa Muawiyah. Muawiyah controlava apenas o Egito, o Levante e a Síria, e Ali todo o resto do califado. No entanto, ele acaba vencendo e nasce então a dinastia Omíada. O filho mais velho do Ali, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, também chamado de Hassan, foi envenenado, e o segundo filho do Ali, que era Al-Hussein ibn Ali ibn Talib, ou Hussein, se revolta, só que perde e é assassinado, junto com vários outros partidários de Ali. Os xiitas são os que falam que só é califa aquele que for descendente de Ali. Eles também mudaram a doutrina. Para eles existe a figura do imã, que seria quem diz o verdadeiro sentido do Alcorão, equivalente ao Papa para os católicos. Eles acreditam que tem uma religião positiva, aquilo que está escrito, que é a lei, mas que ela tem um significado oculto, que também tem que ser interpretado. Você tem um sentido exotérico, que é para todo mundo, e o sentido esotérico, que está escondido. Exotérico é o que o Maomé disse, e o sentido esotérico seria dado pelo imã. Os islâmicos têm 7 grandes profetas, com o primeiro deles sendo Adão, mas quem que interpreta isso? Quem interpreta, ou seja, seria o imã de Adão, que seria 7. O profeta Noé teria o imã dele, que é 100. Para Abraão, o imã é Ismael. Para Moisés, o imã seria Arão. Para Davi, o imã seria Jonatas. Para eles, Jesus é um profeta, e o imã seria São Pedro. E por fim, Maomé, o maior profeta para eles, teria Ali como imã. Mas cada profeta teria vários imãs, e Ali seria apenas o primeiro imã de Maomé. Existe um ramo dos xiitas que aceita que os profetas têm 12 imãs. De Maomé teríamos Ali, depois Hassan e Hussein, seus filhos, Ali ibn Hussein Zaini al-Abidin, Maomé ibn Ali al-Bakir, Jafar ibn Maomé. O último morreu em 765. Aqui teve outro problema, porque quando o imã morre, ele é sucedido pelo seu primogênito. Só que o primogênito do Jafar morreu antes dele, e ele colocou então seu segundo filho, Musa ibn Jafar, como sucessor, e o primogênito era Ismail. Alguns xiitas aceitam essa linha sucessória de imãs, outros não. Alguns afirmam que se morreu o primogênito, teria que assumir o filho primogênito do primogênito original. Outros afirmam que o imã pode escolher o sucessor dele desde que seja o herdeiro direto. Tem o ramo que aceita 7 imãs, que é o Jafar, Ismail e o filho do Ismail. E outro ramo que aceita 12 imãs. E o 7º e o 12º imã sumiram.
Então temos os xiitas septimanos e os dodecimanos. E o último imã para eles, ou o sétimo ou o 12º, seria o último imã que existirá, que só vai morrer no final do mundo, mas que também só vai aparecer fisicamente no final dos tempos, que é o famoso imã oculto, ou seja, um milenarismo dos xiitas. Os xiitas septimanos são chamados de ismaelitas porque eles acreditam que deveria assumir Ismael. Os dois acreditam que o imã tem uma natureza divina e humana, mas não como Cristo. Mas a matéria dele não é a mesma que a nossa. Quando o primeiro imã recebe a matéria do profeta, o profeta se alimenta de frutos líquidos e essa matéria é sublimada, e ele guarda somente um pouquinho dessa matéria, que é uma matéria sublime e astral, como se fosse um orvalho. E eles acreditam que o profeta e o imã, quando comem essa matéria, eles são capazes de separar um pouco dessa matéria para dar origem a um sucessor, como se fosse um fruto de uma árvore. Um imã não possuiria sombra, e ele seria impecável e infalível. Para os xiitas dodecimanos existe um equilíbrio entre a religião positiva, o sentido literal, e o sentido esotérico. Já os ismaelitas acreditam que o Maomé e Fátima e os 12 imãs seriam chamados de os 14 Imaculados. Esses 14 Imaculados teriam a mesma substância, formariam um único ser, um grande imã, um imã eterno. Para eles o Alcorão é o imã mudo e o imã é o Alcorão falante. No 11º imã, que era Hussein ibn Ali al-Askari, eles falavam que uma princesa bizantina iria se casar com ele, eles dariam origem a um filho, ele nasceria de uma forma misteriosa e teria uma matéria mais sublime. E teria 4 representantes desse imã, e o imã estaria semi-oculto, no que eles chamam de pequena ocultação. Quando morre o último representante, começa o período da grande ocultação, que só acabará com o fim do mundo. E ninguém seria capaz de ver fisicamente o imã porque ele está oculto. No entanto, ele poderia ser visto misticamente. E é aqui que mora o centro de toda a mística dos xiitas. Os xiitas dodecimanos chamam esse imã de Paráclito. No fim dos tempos, o imã oculto se revelaria e traria um reino, mas não um reino material, mas sim no coração de cada fiel, porque eles são bem gnósticos e não aceitam essa materialidade. Já os ismaelitas acreditam que vai ter um reino material na terra de abundância por 1000 anos. E os dois acreditam que quando o imã voltar, ele vai revelar o sentido oculto de todas as revelações, todas as religiões, que é o mesmo. Ou seja, o reino será para todos. Então os xiitas são ecumênicos. Por isso, os sunitas são mais intolerantes que os xiitas, apesar dos xiitas só aceitarem que a parte esotérica de todas as religiões ser iguais, que é a parte mais importante. E entre os ismaelitas e os xiitas dodecimanos ainda há subdivisões. Entre os ismaelitas há os fatímidas, que falam que os descendentes dos imãs têm que ser descendentes de Fátima, que era esposa de Maomé. O Império Fatímida era o mais forte no Egito. Depois tem o ramo ismaelita de Alamut, que é o do Velho da Montanha. E por fim, um ramo ismaelita na Índia. Para os ismaelitas, o Deus no princípio não seria perfeito, um ato puro, mas sim o fazer ser, um abismo absoluto, um não ser, e por emanação ele produz uma primeira inteligência ou inteligência universal, ou logos, que não tem a mesma substância que o abismo e consegue contemplar o abismo e assim ser feliz. Esse logos também faz uma emanação que também gera uma segunda inteligência, chamada de alma do mundo, que é um conceito platônico. Essa alma do mundo contempla o logos e consegue ver o não ser, o abismo. E essa alma do mundo também tem uma emanação, que é a terceira inteligência, que é o que eles chamam de Adão Celeste, que deveria contemplar a segunda inteligência e ter um reflexo do abismo, mas ele se recusa a isso. Ele se recusa a ter intermediários com o Deus principal, então ele se proclama Deus. E por causa dessa idolatria ele cai no tempo e provoca uma queda na divindade, ou seja, gnose. E de terceira inteligência ele cai para a 10ª, e essas 7 inteligências criadas seriam 7 querubins ou 7 verbos divinos. E esse tal Adão Celeste teria que fazer o caminho de volta, teria que separar dele esse mal. E então ele criou o mundo para dividir toda essa substância para conseguir separar a opacidade da luz dele. E um dos primeiros seres criados foi o Adão integral, que é o Adão terrestre. Foi Adão, da Bíblia mesmo, e mais 27 companheiros, e criou uma comunidade esotérica, ensinando essa doutrina entre eles. E com isso o Adão Celeste conseguiu seguir um pouquinho nas camadas da inteligência. Então a missão dos imãs era fazer a mesma coisa que o Adão fez,
continuar difundindo esse conhecimento esotérico para que a divindade pudesse subir cada vez mais até chegar no abismo primordial. E teriam vários ciclos para fazer com que a divindade voltasse para a divindade primordial através dos imãs. É aqui que entra a figura de Hassan Sabah, o chamado Velho da Montanha. Hassan Sabah foi um persa que estudou em Nishapur e teve colegas bastante célebres como Omar Khayyam, um poeta muito famoso. E lá teve um mestre que iniciou eles no esoterismo e na gnose. E os três fundaram essa seita que era igualitária e tudo que eles ganhassem na vida tinha que ser dividido igualmente entre os três. E Nizam al-Mulk conseguiu se tornar o grão-vizir do Império Seljusta, que era o Império Turco. Saindo de uma posição inferior, foi governante de fato do Império por 20 anos após o assassinato de Al-Parsano em 1072, servindo como arquétipo bom vizir da história islâmica. Hassan Sabah, vendo que Nizam se deu bem, ele foi para lá cobrar a dívida. Só que ele não tinha coragem porque agora ele era o grão-vizir. Até que ele fica sabendo que Omar Khayyam ganhou um dinheiro, que Hassan Sabah sabe que foi por causa que Omar foi falar com Nizam. No fim, ele foi lá falar com Nizam. E Nizam recebeu com muita felicidade e Hassan Sabah foi lá cobrar o pacto. Nizam aceitou numa boa, mas falou que como ele era tão rico, não sabia quanto tinha, então não poderia calcular quanto teria que dar. Então ele mandou a famosa: "O que você quiser eu dou". Então Hassan Sabah recebia tudo o que queria e ficou de boa por um tempo, mas depois ficou com um tédio enorme e começou a sair pela cidade. Só que apesar de ter todo o dinheiro que queria, Hassan Sabah queria também o mesmo poder que Nizam, o que já não deixou ele tão feliz. Mas mesmo assim, Nizam fez ele vizir. Então Hassan Sabah ficou feliz de novo. No entanto, teve uma vez que o sultão chamou só o grão-vizir e deixou todos os outros vizires de lado e Hassan Sabah ficou furioso. E um dia, Hassan Sabah estava perdido na cidade e perguntou para um velho na rua qual era o caminho, querendo saber o caminho de volta. Só que a pergunta qual é o caminho é uma pergunta esotérica, e esse velho sabia muito dos grupos esotéricos, e assim Hassan Sabah foi seduzido. Depois, Hassan Sabah foi cobrar do Nizam o posto de grão-vizir para ser igual a ele, mas ele falou que não era possível. Durante esse tempo, o sultão foi assassinado por um príncipe cristão que tinha sido preso. E o próximo sultão era muito novo, então Hassan Sabah foi propor ao Nizam que agora era a chance dele cumprir o acordo. Nizam não concorda e deixa o novo sultão assumir. Então Hassan Sabah não gostou disso e faz outro plano. Ele começou a se fazer amigo do novo sultão e começou a minar a confiança dele com Nizam. Hassan Sabah começa a elogiar enormemente Nizam para o novo sultão, porque como ele era novo, ele era inexperiente. E Nizam era muito mais velho e experiente para fazer o sultão ficar com raiva de Nizam por inveja e medo. Então o sultão começou a questionar Nizam sobre o balanço geral do império. E Nizam fala que vai demorar uns 3 anos para fazer o balanço, e Hassan Sabah levanta e fala que ele faz em 40 dias. O sultão ameaça matar Hassan Sabah por interromper ele, mas ele fala que ele vai ter que fazer isso em 40 dias ou morre. Então Hassan Sabah trabalhou que nem um louco e conseguiu até antes do prazo no dia 39. Ele foi comemorar e fez uma grande festa um dia antes, e quando ele foi ler para o sultão, ele começa a ler, e chega uma hora que ele começa a suar frio, procurar nas páginas que nem um louco, e fala que alguém embaralhou tudo. E o Nizam lá mexendo no bigode pensando, não sei quem foi, né? E o sultão fala para ele que ele vai morrer, e ele corre, pula pela janela, foge pela cidade. Quem jogou o Príncipe da Pérsia sabe o que eu estou falando. Isso aqui é completamente igual. Ele encontra aquele velho que iniciou ele no esoterismo, e esse velho faz com que ele consiga escapar da cidade. O velho manda ele lá para o norte do Irã, no Mar Cáspio, onde lá ele conhece os líderes de uma seita xiita local. Ele vai ser iniciado, vai aprender sobre o fatimismo e sobre o zoroastrismo, que é a antiga religião persa. Depois de um tempo, Hassan Sabah vai voltar para a cidade natal dele, rei Teherã atual, e vai entrar em contato com os líderes ismaelitas locais, vai receber mais ensinamentos e vai se tornar o mais líder ismaelita local. E um local onde o ismaelismo fazia um grande sucesso era no Cairo, então ele vai para lá e o sultão de lá era Fatímida. No Cairo, ele completa a iniciação dele e se aproxima do sultão. Ele vai juntar também com a Cabala e com a gnose valentiniana. O herdeiro do sultão do Egito some, então acusam Hassan Sabah e ele é perseguido e preso e vendido como escravo.
E ele vai ser iniciado também nos mistérios de Ísis, da Cabala, e estamos aqui no ano de 1081. Ele vai ser escravo de cristãos que vão tirar ele do Cairo de barco. Perto da Síria, o barco pega uma tempestade extremamente violenta e todo mundo fica desesperado e ele fica de boa. Ele falou que teve uma revelação que a tempestade ia passar e ninguém ia morrer. E foi isso que aconteceu, a tempestade passou, o barco parou na costa da Síria. E todos do barco passaram a venerar ele como se fosse um profeta. Ele volta para a Pérsia escondido e vai pregando essa gnose dele para as pessoas. E chega um momento que alguém chega para ele e fala com o filho de Nizam, o herdeiro verdadeiro, e Hassan Sabah passa a fazer propaganda disso. E Hassan Sabah, por todo lugar que ele passa, ele vai passando essa mística de contato espiritual com o imã oculto. O velho Abu Faz encontra ele e fala que Hassan Sabah vai ter o sucessor dele e o chefe da seita. Então ele cria sua fortaleza no norte na Pérsia, que é a fortaleza de Alamut, em 1090. Quando ele estava no Cairo, ele via que os místicos usavam haxixe para ter comunicação espiritual com o imã, ou seja, droga. Mas Hassan Sabah nunca fez o uso do haxixe, mas trouxe para os outros, já que no dos outros é refresco. Lá no Alamut, a vida era extremamente rigorosa e eles não tinham vinho, música, diversão nenhuma. Faziam jejuns bem rigorosos e um dia o Hassan Sabah mandou matar o filho porque estava tomando vinho. Ele mesmo nunca desobedeceu nenhuma das regras que ele mesmo criou. Ele selecionava umas pessoas que estavam mais avançadas nas seitas para usar o haxixe e levava ele para uma sala chamada Jardim das Delícias, onde ele lá teria prazeres imagináveis, gado demais. E depois ele voltava e falava que ele tinha tido uma visão do paraíso. E ele falava que é para lá que você vai se você obedecer tudo que o Senhor da Montanha mandasse. A seita era conhecida como os Hashashins, os fumadores de haxixe, e daí que vem a palavra assassino, e é por isso que também é chamada a Ordem dos Assassinos. A origem dos atos terroristas islâmicos vem deles. Depois disso, ninguém mais via ele, mesmo quem estava na fortaleza do Alamut, porque as ordens dele sempre vinham de terceiros, de porta-vozes. Nizam faz um cerco à fortaleza de Alamut, que durou 4 meses, e eles passaram a passar fome. Os ismaelitas do Alamut tinham os Dai, que era uma espécie de missionário deles que iam para todo lugar conseguir mais fiéis. Um deles conseguiu 400 soldados e voltou para o Alamut e esperou um sinal para atacar. E se esconderam na colina fora de vista do exército do Nizam. E Hassan Sabah não dava a ordem para atacar e o povo dentro da fortaleza passando fome, ele deixou até o extremo para ver quem era leal mesmo. Quando o povo estava nas últimas, ele apareceu publicamente e deu ordem para atacar. Eles eram chamados de Fidawis e atacaram com tudo, com sangue nos olhos, como demônios. O exército de Nizam foi atacado por eles e por trás pelo cara que estava esperando na colina. E massacraram o exército do sultão, mas Nizam saiu vivo. Então Nizam monta um exército maior e acontece o seguinte. Imagina a cena. O grão-vizir está saindo da mesquita de Bagdá depois de fazer suas orações. Aparece um velho encapuzado, mata ele esfaqueado, pega um velho e ele fala: o velho da montanha me mandou, eu obedeci o que ele me mandou e eu vou para o paraíso. Pouco depois, o sultão também é assassinado da mesma forma. Hassan Sabah vai ser o primeiro velho da montanha e vai matar Nizam em Bagdá. O assassinato dele desorganizou o Império Seljusta inteiro e o sultão também foi assassinado. Isso ajudou a desagregação do Império Seljusta junto com a Primeira Cruzada, de 1095 a 1099. E o novo sultão também vai preparar um exército para destruir Alamut, até que um certo dia ele acorda e do lado dele tem um punhal fincado na mesa com um bilhete dizendo: esse punhal foi fincado na pedra dura, mas poderia ter transpassado o seu coração mole. Volte para Bagdá e espera ordens. E o sultão começou a fazer tudo que os assassinos mandavam e Hassan Sabah percebeu que era mais valioso para ele a influência do que tinha por trás de tudo. Até o grande sultão Saladino, seu inimigo de morte, eles chegaram a assustar, deixando um punhal com um bilhete ameaçador em cima da sua alcova. Conta a história de que Saladino, em uma noite durante o cerco e conquista de Masyaf, percebeu alguém saindo da sua tenda. Ao lado da sua cama, a pessoa havia deixado escones e junto um bilhete preso com um punhal envenenado, uma assinatura peculiar da Ordem dos Assassinos. O bilhete ameaçador dizia que ele seria morto se não recuasse. No 5º grau do ismaelismo, a lei escrita já não importa nada. Então, teoricamente, eles não são mais muçulmanos, porque não são mais maometanos. Ao contrário do que a gente pensa, os sunitas que são os mais fanáticos, porque os xiitas são mais ecumênicos. Ou seja, resumindo, os sunitas
são aqueles que dão muita importância para a lei escrita e negam o esoterismo. Os xiitas dão importância igual à lei escrita e à interpretação esotérica. E o ismaelismo, que é um tipo de xiita, rejeita totalmente a lei escrita e só usa o esoterismo. No 7º grau, os ismaelitas já estão falando de doutrina dualista, do Deus do bem e Deus do mal, e esse Deus do mal seria o Criador. No 8º grau, eles já falam que o Deus do bem é o Deus escondido, que na verdade é o nada. No 9º grau, a pessoa vai acreditar na religião que quiser. E no 10º grau, que é o último, que é reservado só para o chefe da seita, que é o que fez Hassan Sabbah chorar quando o velho lhe contou, a frase é: nada é verdadeiro, tudo é permitido. Quando Hassan Sabbah morreu em 1124, ele tinha 75 fortalezas espalhadas pelo atual Irã, Iraque, Síria e Levante. A maioria esmagadora das vítimas das ordens assassinas eram sunitas. Só para você ter uma ideia, se você pesquisar a lista de assassinatos da ordem dos assassinos na Wikipédia, você vai ver que aproximadamente 75 vítimas deles são sunitas, turcos, fatímidas, etc. E apenas 5 cristãs. Ou seja, a ordem dos assassinos ajudou muito os templários. Quando Hassan Sabbah morre, vem o próximo líder da seita, Kia Buzurg Umid, e a única coisa que ele vai mudar praticamente é que vai passar a aceitar mais tributos e vai colocar seu filho como sucessor. E aí vai sucedendo até vir Hassan II, que governou de 1162 a 1166, que vai ser importante porque ele vai se proclamar o imã oculto. E toda a lei então estava abolida e ele revela o segredo para todo mundo. E já que vale tudo, tudo é permitido, ele vai ser assassinado pelos fiéis. O filho dele também vai se dizer irmã e vai morrer logo. Depois vem o filho dele, Maomé III, que governou a Ordem dos Assassinos de 1166 até 1210, que fala que não é irmão oculto e começa a segurar as pontas. Ele começa a reorganizar a seita, só que comete um erro ao colocar o filho dele muito novo como sucessor. E esse filho dele era fraco e vai se aproximar muito com os maometanos, chegando até a construir uma mesquita. Depois o filho deste vai ser totalmente louco e vai se proclamar irmã de novo. Ele vai fazer um banquete onde se proclama que vai sacrificar o próprio filho, só que este mata o pai e se proclama o velho da montanha, que vai ser o último. Então nós temos Hoko Nadin, que governou de 1255 até 1256, que vai ser o último velho da montanha. A Ordem dos Assassinos foi aniquilada após as conquistas militares dos mongóis contra o Império Corásmio, provavelmente por terem sido despachados para assassinar o Mangu Khan, neto de Gengis Khan. Houve 2 momentos que o Império Mongol enviou ordens para montar um cerco contra as fortalezas dos assassinos. A primeira delas foi sob o comando do general Kedu Buga e, finalmente, a segunda foi sob o comando de Hulagu Khan, irmão do Khan assassinado. Após o castelo de Alamut ser completamente dizimado, os remanescentes membros da ordem retornaram para tentar restabelecer a seita. Porém, sem apoio de recursos e político, a ordem foi extinta. Durante esse período de anarquia, alguns fogem para a Índia e formam um ramo da seita que existe até hoje, embora pouco influente e não tão radical. Os cruzados chegaram a ter contato com os assassinos e ficaram impressionados com a obediência cega dos membros da ordem ao seu líder. Só que os cruzados não perceberam a gnose da ordem e acabaram sendo corrompidos e influenciados. Quando os cruzados dominaram a Palestina e parte da Síria, os ismaelitas de Alamut, durante bom tempo, pagaram tributos às ordens de cavalaria cristãs, para que elas garantissem a segurança das comunicações entre os castelos dos assassinos. Os contatos entre os assassinos e os templários foi tão longe que esses foram acusados de serem contaminados pela gnose ismaelita. Frederico II trouxe do Oriente muitos ismaelitas que viviam livremente em sua corte. Aliás, ele também foi acusado de ter aceitado as ideias gnósticas dos fidalgues. Curiosamente, os poetas italianos do doce estilo novo formaram o grupo secreto Os Fedeli de Amore, que lembra o livro da mística xiita de Husbehan, O Jasmim dos Fiéis de Amor. O próprio São Luís recebeu os embaixadores do Velho da Montanha e retribuiu a visita, mandando seus representantes até um castelo dos ismaelitas. Os ismaelitas temiam então a revolta mameluca do Egito. O Velho da Montanha enviou a Luís IX sua camisa e seu anel, com diversos presentes e curiosidades, um elefante e uma girafa em cristal, um jogo de xadrez de cristal e de âmbar. Luís IX respondeu por outros presentes, joias em profusão, escarlates, taças de ouro e frens de prata. Era uma verdadeira aliança que estabelecia. São Luís IX a selou enviando aos ismaelitas, nos seus castelos de Jebel Nozaire, uma embaixada do qual fez parte como intérprete o dominicano Yves Le Breton, que sabia bem o árabe. Bom, acho que é isso.
Deu para entender então o quão maluco é o islamismo, e especialmente essas seitas minoritárias, né? E principalmente o quão maluco era na Idade Média essas seitas, né? E, e também é útil para entender, né, que na real a gente aprende errado, né? Porque a gente aprende na escola que na real os sunitas são, entre aspas, moderados, né? E os xiitas são os islâmicos radicais, né? Que querem impor a Sharia para todo mundo. Mas na real todo islâmico quer isso, né? Impor a Sharia para todo mundo. A diferença é que como os xiitas, eles têm essa noção de que em toda religião há um pedaço da verdade que no final dos tempos vai se revelar como uma única verdade. Eles costumam tratar outras religiões que não sejam os sunitas menos pior do que os sunitas. Então, por exemplo, quase toda a expansão islâmica foi feita pelos sunitas. Os xiitas sempre tiveram muito restritos ao Irã, atual Azerbaijão e partes do Iraque, basicamente. E, por exemplo, o Irã, que não é flor que se cheire, claro, mas ele, por exemplo, ele preserva algumas minorias cristãs que tem no seu território, principalmente armênios, e o máximo que normalmente os xiitas fazem é, às vezes, eles expulsam os cristãos e um tempo depois eles voltam e as igrejas estão lá, não foram demolidas, os templos não foram demolidos, né? Não que eles, claro, não é flor que se cheire, mas em comparação aos sunitas, os xiitas são bem menos piores, né? Então é isso, obrigado a todos que assistiram. As fontes são 2 vídeos da Montfort sobre o Islã, as Cruzadas e o Velho da Montanha, e um artigo da Montfort chamado Elementos Messiânicos na Seita Ismaelita de Alamut. Obrigado a todos que assistiram, até mais.